Mas com certeza ao longo desse tempo você viu jogadores que ali naquele momento eram os destaques, que eram jogadores acima da média. Sim. E que não chegaram a ter carreiras de destaque em si, mas em contrapartida outros atletas que talvez, não sei se seria a palavra esforçado, mas eram outros atletas que não eram tão destaque e acabaram se firmando no profissional, concluindo carreira e tudo mais. Ao longo da tua carreira, acompanhou muito desses casos? É como eu disse, tem assim, vários, não só caminhos, mas vários exemplos, né? Então tem o exemplo daquele jovem que tinha muita qualidade desde pequeno e que acabou não se consolidando como um profissional porque não se dedicava. Ele tinha qualidade, mas ele não se dedicava. Então ele entendia que só a qualidade dele bastava. E eu parto do princípio que a qualidade é muito importante. Aliás, ela é essencial, mas ela tem que vir junto com a dedicação. E quando eu falo dedicação, não é só você seguir aquilo que o treinador fala, né? É seguir o que ele fala, é saber a orientação e o acompanhamento dos pais, é abdicar em algum momento de muitas coisas assim, principalmente do jovem, né? Uma festa, um carnaval, tivemos carnaval agora, né? Quantos carnavais eu fiquei em Curitiba e meus pais foram viajar, meus irmãos mais jovens, né? Eu tinha que ficar e tá tudo bem. O meu sonho era aquele, né? De ser atleta profissional. Então eu tinha que abrir mão em algum momento. Isso não queria, eu não seria de que eu faria isso sempre. Tinha um momento do descanso, um momento que eu podia sair num shopping, num show. Sempre tem um momento. Agora você tem que administrar isso. Então tinha o bom de bola que não se dedicava, né, que ia no treino quando desce, e aí não virou. Tinha aquele cara que era bom e que se dedicava, e que esse inevitavelmente virou. Porque se ele era bom e se dedicava, ia crescendo, ia se aprimorando, ia entendendo que eu faço bem isso aqui eu não faço tão bem, então eu preciso confirmar aquilo que eu sou bom, mas melhorar aquilo que eu posso melhorar, que eu não sou tão bom. Seja um cara que não era muito competitivo, não tinha uma boa recomposição, não marcava bem, ou enfim, não ajudava o time, mas ofensivamente era bom. Então, ele se consolidou, ele virou. Tinha aquele cara que não tinha tanta qualidade, mas era dedicado. Esse também virou. Por que ele virou? Porque a dedicação dele era tanta que ele trabalhou tantas coisas e ele fez com que, se ele não era tecnicamente um cara avantajado, mas ele era dedicado. Então ele compensava assim, olha, eu posso não saber dar um passe e deixar o meu companheiro na cara do gol, mas vou roubar 10 bolas para você. E aí ele tinha um lugar no time, porque não tem como você fazer um time com 10 Messi. Ah, eu quero ter 10 Messi. Primeiro que você não vai ter 10 Messi, vai ter um. E olhe lá, que é o que a gente vê hoje, sensacional, extraordinário. Sim. Mas você precisa ter outros que possam correr para o Messi ser o gênio que ele é. Né? Para o Cristiano Ronaldo ser o cara que ele é, para o Neymar ser o jogador que ele é, entendeu? E eu tô falando dessa geração porque a gente tá falando pro jovem dessa geração. Não adianta eu falar da minha lá porque, enfim, a molecada tem de 10 anos pra cá, né? Sim. Então, esse cara dedicado e que não era tecnicamente um cara, mas ele tinha lugar no time e ele era essencial. Porque ele roubava a bola pra gente poder construir a jogada, pro atacante poder resolver, entendeu? E tinha aquele atacante bom, mas preguiçoso, né? E que se ele se espertou, ele virou. Se ele não se espertou, ele continuou sendo artilheiro, mas não no profissional. Ele continuou sendo artilheiro nos campeonatos paralelos que a gente tem em Curitiba, em outros lugares, e aqueles times de amigos que jogam as competições de final de semana e tal. Então, esses são os perfis, né? Que a gente tem.
Tem espaço para todo mundo? Acho que tem. Se o cara partir do princípio de ser dedicado e aí tiver qualidade, e aí tiver um estudo, tiver a questão de educação mesmo, né? E não é de educação de dar bom dia, boa tarde, boa noite, não, é de educação de entender o que está acontecendo, de, sabe, estudar mesmo, se preparar, sabe? Independentemente de ser atleta profissional ou não, mas para a vida dele. Agora, o que eu não concordo, Vinícius, e não tenho como falar para você, e falo para os pais, porque eu comento com os pais próximos que a gente está, quando meus filhos jogam e tal, é que assim, você olha um menino de 13, 14 anos, 15, o menino joga bola, você vê ele dominar a bola, ele joga bola. Eu falar para você, olhando aquele menino, que ele vai ser profissional de futebol, cara, eu dou um prêmio pro cara que fala isso aí, porque ele é genial. Ele tem predicados que o credenciam a ser um grande jogador. Mas dizer porque ele vai ser, porque nesse processo, cara, é muita coisa. É a cabeça do menino quando vai criando a personalidade, se ele vai continuar sendo um menino humilde ou não, se ele vai se dedicar nos treinos. Pô, Deus o livre, mas tem lesão, tem, sabe, tem o treinador preterir o menino no processo por N motivos, entendeu? Então, assim, e do outro lado também, de você olhar um menino de 13, 14 e falar, puxa, esse menino aí não tem condição nenhuma. Tem condição nenhuma. Não dá pra saber, Vinícius, não dá, cara. Lógico que o que tem qualidade, a gente entende que ele tá à frente dos outros, né? Lógico, pela qualidade, passe, o chute, o entendimento do jogo, né? Sabe, o jeito dele agir. Mas é muito novo, cara. É muito novo, né? E então eu gosto sempre de falar isso porque às vezes o menino não joga e o pai murcha. Mas com 13, 14, 15 anos, cara, sabe? É muito novo ainda. Pô, mas o Hendrick com 16 Mas, cara, em 10 milhões aparece um. Entendeu? A gente não pode debater então, assim, a gente, exceção. Né? Exatamente. Não dá para você, sabe, ir na exceção. Mas isso é um fator importante porque mexe muito com a família. O pai, às vezes, envolvido, a mãe envolvida. Isso mexe muito, sabe? E reflete no menino. O humor, a condução do pai e da mãe, seja o muito otimista e o pouco otimista, dependendo das circunstâncias que o menino vive na base, né, de um clube, influencia muito no rendimento dele, porque são só crianças, cara. Entendeu? Criança. O meu caçula, que é o Benício, vai fazer 14 anos, ele falava, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, eles jogavam futsal, e aí tinha a Taça Paraná de manhã, o jogo, e à tarde. De manhã, Cara, teve um dia que de manhã eles jogaram contra um time bom, de Foz do Iguaçu, pô, e ganharam assim, atropelaram. Um time bom. À tarde eles jogaram com o pior time da chave, perderam. O que eu quero dizer com isso? Cara, a oscilação em um dia. E isso de manhã era 10 da manhã. À tarde era 3 da tarde. O jogo das 10 acabou às 11. E o jogo das 3 horas, quer dizer, eram 3, 4 horas de diferença. E mudou. Porque eles tinham 11, 12 anos. Vai acontecer. Então, isso é importante a gente, sabe, sempre pautar para os pais, porque tem que se ter um equilíbrio, tem que se ter um entendimento, sabe? Deixar jogar.